nós iremos falar sobre a gestão de pessoas com relação ao RH estratégico, aos recursos humanos estratégicos que funcionam dentro das organizações. Como os profissionais da administração devem conhecer os recursos humanos de forma estratégica, tá certo? Então, pessoal, o objetivo geral do recursos humanos de forma estratégica é capacitar o participante a conhecer, identificar e ter o domínio do contexto das práticas e ferramentas de gestão de pessoas e sua importância no cenário empresarial como um fator estratégico e diferenciado. Este é o objetivo geral do RH estratégico. E aí, meninos, em aulas anteriores, nós falamos sobre o conceito de gestão de pessoas e agora nós iremos falar sobre gestão de RH. Então, a gestão de RH consiste no planejamento, na organização, no desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente de pessoal, ao mesmo tempo em que a organização representa um meio que permita às pessoas que com ela colaboram a alcançar os objetivos individuais relacionados direto ou indiretamente com o trabalho. Em aulas anteriores, nós já podemos ter falado um pouco sobre isso, né? Então, essa pergunta aqui, por que estudar a gestão de pessoas? É importante porque precisamos compreender o comportamento humano, conhecer sistemas, abordagens e técnicas capazes de ajudar na construção de uma força de trabalho motivada, qualificada, produtiva e saudável, e também alcançar vantagens competitivas por meio de pessoas. Por isso a importância de gerir pessoas, fazer com que as coisas aconteçam de forma mais organizada dentro de uma organização. Bom, pessoal, e aí dentro do RH estratégico, nós podemos falar aqui sobre o foco nas estruturas organizacionais. O foco é o ser humano, é considerado um ser simples e previsível, cujo comportamento não variava muito antigamente, né? Hoje, os incentivos financeiros adequados, constantes, vigilâncias e treinamento eram ações consideradas suficientes para garantir a boa produtividade. Já as motivações intrínsecas do indivíduo não eram estudadas. É como que o RH estratégico vê as pessoas hoje e como eles viam antes, dentro das organizações, né? Antes, o ser humano era previsível, o comportamento não variava muito. Hoje, há muitos incentivos financeiros adequados, constante vigilância, treinamento, para garantir a sua boa produtividade. E as motivações intrínsecas do indivíduo não eram estudadas antigamente, entendeu? Bom, pessoal, então nesse slide aqui é como as organizações viam as pessoas antigamente em suas organizações, as empresas, né? As empresas viam que os sistemas eram suficientes para garantir o resultado desejado. E o ser humano era considerado um ser que analisava racionalmente as possibilidades de decisão, apontando sempre por aquela que maximizasse seus ganhos financeiros. É como as instituições viam as pessoas antigamente dentro das suas empresas. Então, pessoal, aqui vamos falar sobre a organização informal e o homem social. Dentro dessa organização informal, que mesmo de forma não assinada um documento, foi reconhecida a complexidade do comportamento humano nas organizações. O aumento da produtividade não depende apenas da melhoria das regras, dos sistemas de trabalho e estruturas formais, mas de elementos relacionados à afetividade e à melhoria do ambiente de trabalho. Aí apenas com essas duas atitudes aí, de afetividade e a melhoria do ambiente de trabalho, o funcionário profissional se torna mais produtivo dentro de uma organização, se torna um ser mais social para com seus companheiros que estejam presentes dentro da organização, tá bom?
E agora, falando-se de motivação, liderança e o conceito de homem complexo, quais são as complexidades que estão inseridas dentro da vivência social do ser humano, né? Podemos falar que é um passo adiante no conceito do homem social na escala das relações humanas, com a utilização de conceito de liderança e motivação. Aí nós temos a pirâmide das necessidades de Maslow, aonde colocou como base da pirâmide as necessidades fisiológicas. Depois vem em sequência a necessidade de segurança, como o abrigo, a segurança pública mesmo. O abrigo quer dizer um lar, né? Necessidade social, viver em sociedade, necessidade de estima, uma pessoa que tenha autoestima, ser pessoas de autoestima. Por último, aqui vem a última necessidade, que é a necessidade de autorrealização. Há algumas questões abordadas com relação ao homem complexo, que é a integração social, comportamento social, as recompensas e punições, os grupos informais no qual está inserido, as relações intergrupais, motivação, liderança, comunicação, organização, organização informal, dinâmica de grupo, processo decisório e mudança organizacional. Todas essas questões estão abordadas dentro da vivência de qualquer homem, dentro de uma organização, tá certo? Pessoal, e aí falando de recursos humanos, algumas teorias com relação a isso, né? Teorias sistêmicas, onde diz que a gestão de pessoas antigamente preocupava-se com a retenção de pessoas cada vez mais capacitadas para trabalhar com tecnologias sofisticadas e em ambiente de incerteza, o que incrementa a liderança e a motivação. Só que ainda hoje essas teorias realizadas na prática. É como muitas vezes os recursos humanos dentro das organizações vê e faz com que os seus profissionais sejam capacitados dentro da sua área de trabalho. Bom, pessoal, então a teoria sistêmica do RH, né, começa nessa época a descentralização da gestão de pessoal com o entendimento de que ela deve ter, além das antigas funções de RH, uma atuação no cotidiano de cada gestor. Segundo esses autores aí, né, que eles viam o RH nessa época desta forma. Pessoal, né, a gente vendo aqui as diferentes visões da função do RH com relação à administração de pessoal, administração de pessoas e administração de recursos humanos, né? Então, na administração pessoal, ela tem uma visão mais clássica do que está lá em cima, desde o profissional que está lá no topo da instituição até o funcionário que está na limpeza da organização. É uma visão clássica, né? Já a administração de pessoas tem uma visão mais de que todos têm que estar no mesmo nível. Como vocês estão vendo aí, uma pessoa puxando a outra, né? E já a administração de recursos humanos tem uma visão mais contemporânea. A visão de recursos humanos enxerga dentro da organização todo mundo no mesmo patamar, no mesmo nível, e vendo todos os lados, todos os ângulos da organização. Então, e aí, quando se falando de recursos humanos, de RH estratégico, tem toda uma história com relação a isso, né? Antigamente, tudo era relacionado a mais burocrático, lá pelos anos de 1930 a 1950, é onde surgiu o advento da legislação trabalhista, surgiu os primeiros departamentos de pessoal e as rotinas de apontamentos, como que os horários de trabalho dos profissionais. Por volta de 1950 a 1960, 10 anos aí, o RH tinha uma visão mais tecnicista, né? Houve uma implantação de numerosas fábricas
Houve um conceito de sistema de recursos humanos já nessa época, e uma maior preocupação com a eficiência e desempenho do profissional, e também houve mudança no perfil da mão de obra migração interna, o homem na metalurgia e as mulheres na tecelagem, onde o serviço era mais voltado para a mulher, a fábrica contratava mais mulheres. Era assim como se via os recursos humanos nesta época, né? Por volta desse período aí de 10 anos, uma visão mais tecnicista. E aí, passando mais 20 anos, né, de 60 a 80, houve-se uma abordagem sistêmica de RH. Houve os primeiros cargos de gerente de RH, né? Teve um forte ênfase no treinamento, desenvolvimento e alimentação do trabalhador. Petrobras, o Banco do Brasil, a Embrapa, entre outros, pois incentiva a qualificação e produtividade nacional dentro da área de RH. Pessoal, de 80 até 1990, o RH está relacionado a relações industriais integradas, né? Houve uma integração da estrutura organizacional das organizações. Dentro do comportamento individual do profissional, levava-se em consideração as rotinas de pessoal e a estrutura organizacional da organização para que as coisas acontecessem de forma produtiva e organizada dentro da organização. E outro ponto que foi integrado, foi o enfoque administrativo, o enfoque estruturalista e o enfoque comportamental, para que as relações industriais fossem integradas dentro de uma determinada organização. Bom, pessoal, e aí dentro desse mesmo período, de 80 a 90, houve uma redução do ritmo de modernização da administração como um todo, né? Houve a utilização do índice Hitzing, que é um redirecionamento. Do índice é a redução de pessoal ou redução de custos conforme os contextos. É uma técnica de administração contemporânea. Já o Hitzing consiste na ideia de construir um investimento empresarial que seja totalmente compatível com as necessidades do mercado para o desenvolvimento contínuo da organização. E foram criados também estudos de saúde mental do trabalho. E aí, nos anos 90, houve reformas estruturais mais profundas, com novas denominações, com gestão de pessoas de talento, departamento de gente e administração da empresa alinhada à gestão estratégica de RH e a gestão por competência. Bom, pessoal, e aí dentro deste slide aí nós vimos as fases evolutivas da gestão de pessoas, onde acabamos de falar passo a passo dela no slide anterior, né? Desde 1930 até de 99 aos dias atuais, que é o que está relacionado aos dias atuais, ao capital humano e o intelectual. A pessoa tem que ter muita inteligência para se inserir dentro do mercado de trabalho, né? Aí é as 5 fases evolutivas da gestão de pessoas. E aí nós vimos aí as mudanças do departamento de RH e de RH estratégico, com a seguinte pergunta de Saratoga, de 2005, né? Então ele faz a seguinte pergunta: qual é o papel do RH na organização? Aí foram detalhados os percentuais da função do RH dentro de uma organização, né? Sendo que 31,2% administrativo, 30,3% ao aconselhamento de funcionários, 26,5% ao consultor interno e 12% ao estratégico. As estratégias criadas dentro da organização. Bom, pessoal, e aí nós estamos finalizando a nossa aula com esta frase aí, né, de Potter de 89, onde ele diz que a gestão de RH afeta a vantagem competitiva de qualquer empresa. Então,
Então, é importante sempre estarmos falando sobre RH, sobre as estratégias do profissional da área de administração, porque dentro da nossa disciplina, para que vocês saiam deste curso de forma mais ciente de como é e como deve ser o mercado de trabalho, tá certo?